Oferta de um fundo listado em bolsa. Por que a gente faz uma emissão? Quais são os benefícios para o cotista, para a gente? Vamos explicar tudo aqui nesse vídeo. Oi pessoal, eu sou a Glenda, estou com o Ulisses, CEO da Esparta, todo mundo já conhece. Vamos falar sobre ofertas aqui do nosso lado. Então, por exemplo, nós temos Juro 11, CDI 11 e CRA 11, nossos fundos listados em bolsas, por enquanto. E quando a gente quer aumentar o patrimônio desse fundo, fazer novas alocações, etc., a gente faz uma oferta. A gente chama uma emissão a mercado. Como que funciona isso, Ulisses? Explica por que existe essas ofertas. Então vamos lá. Quando você tem um fundo aberto, aquele que a gente tem nos bancos e plataformas, você vai lá e faz uma aplicação, faz um resgate. Daí você já notou que os fundos listados a gente negocia em bolsa, né, no home broker. E aí, para você criar novas cotas, você tem que passar por um rito que é regulado pela CVM, que é de oferta pública, certo? E daí você tem novas cotas que entram em circulação, né? Esse processo que a gente chama de oferta, de criar essas novas cotas, então aumentar o tamanho do fundo. O que é vantagem em fazer uma oferta? Olha, aqui na Esparta a gente sempre coloca o investidor em primeiro lugar. Então, assim, a gente tem que entender por que é bom para o investidor aplicar dinheiro naquele momento, por que é bom ele ter um fundo maior, né? E normalmente os benefícios são que você vai fazer alocações melhores, você vai deixar a carteira melhor, seja mais diversificada, seja mais com mais ativos, seja que você consiga acessar outros ativos, seja às vezes do ponto de vista do próprio investidor. Então, se tiver uma base maior de investidores, um número maior de investidores também, eventualmente vai ter mais liquidez no mercado secundário, lá na B3. Dá para dar um exemplo de uma oferta que a gente fez do Juro 11, final de 2023, a gente fez uma oferta. O fundo negociava coisa de 2 milhões de reais por dia e passou a negociar 4 milhões de reais por dia. Perfeito. Excelente para o investidor, né? Quem não quer colocar a ordem ali e conseguir vender com tranquilidade. O conceito liquidez eu quero comprar, daí vai lá e compra, né? Não tem que ficar, não, mas só tem um vendedor naquele preço caro. Aí não adianta. Não dá. E quando você quer vender, principalmente, você quer que alguém esteja lá para comprar, né? Então, quanto mais liquidez tiver, menores os custos de transação. Perfeito. Então, a ideia é sempre facilitar a vida para o investidor e ter um produto também mais equilibrado, com uma pulverização maior na carteira. Perfeito. A gente pode aproveitar para comprar papéis que estão vindo no mercado com taxas boas. Eu gosto de pensar assim, o fundo, depois da emissão, ele tem que ser muito melhor que antes da emissão. É isso. Alinhado com o cotista. Do ponto de vista do investidor. Para o gestor, muitas vezes, né? Por que o gestor gosta de fazer oferta, né? Porque ele vai ganhar mais, né? Ele está gerindo um montante maior, ele vai ganhar mais, né? Então parece bom, mas assim, isso não é uma justificativa para uma oferta. Tem que ser bom para o investidor. Perfeito. Falando uma parte mais prática, assim, do dia a dia, como que o investidor participa? Porque é muito fácil ir lá e comprar no home broker, né? Então, vamos lá. De maneira bem geral, aqui tem duas fases nas ofertas públicas, né? Depende do fundo, tal, de cada oferta, inclusive, mas assim, normalmente tem o direito de preferência, né, de quem já é cotista, então ele pode ir lá e exercer, né, ele recebe lá, por exemplo, no caso da oferta do Juro 11 que já foi, na quinta oferta, né, ele recebeu lá o Juro 12, aí tem gente que pergunta, eu tinha Juro 11, agora eu tenho filhote, Juro 12, né, o que é esse filhote? Ele, na verdade, é um direito de preferência. E a gente fala assim, idealmente o investidor deveria sempre fazer alguma coisa em relação a esse direito de preferência. Não ignorar, né? Chegou não ignorar, ali da porque assim, se você não for exercer, você não quer ele, vende. Né? Então você vai lá, Juro 12, ali, vai ganhar alguma coisa a mais. Beleza. Se você quiser aumentar a posição no fundo, o que você pode fazer? Você pode ir lá e exercer, né? Tem que exercer significa que você vai lá num menuzinho dentro do seu home broker, não sei o quê, e tem que fazer o procedimento que é, assim, se comprometer a aplicar mais recursos naquele preço que está definido. Né? Então, basicamente, essa é a parte do direito de preferência. E a parte pública, aquela que qualquer investidor, né, mesmo sendo cotista ou não, né, ele pode entrar na oferta, ele pode fazer um pedido de cotas, né, na oferta, né, tem que observar as regras de cada oferta específica, mas vamos pegar a quinta oferta do Juro 11, que foi agora no final de 2023, por exemplo. Né, então, o investidor ele pode ir lá e reservar, eu quero 15 mil reais, quero 50 mil reais, qualquer coisa assim, ele pode escolher quanto ele quer investir e pede essas cotas, e daí depois ele pode ser atendido ou não, né? Aí, nessa fase pública, né, diferente do direito de preferência, pode ser que tenha um rateio, dependendo de como for a demanda pelas cotas na oferta, né? Então, vamos pegar o caso aqui
o caso do CDI 11, né, dessa quarta oferta CDI 11 que terminou agora no final de março. Considerável, né? Exato. Olha que engraçado. Quem exerceu o direito de preferência levou tudo o que queria. No mercado secundário, lá no home broker, tinha venda do CDI 12 a 1 centavo, mas muita ninguém gente quis. não quis. Né? Muita gente não quis. E aí, na fase pública, entrou um monte de investidores, foi, sei lá, 3, 4 vezes o tamanho da oferta remanescente. Né? E aí, óbvio, teve um rateio para essas pessoas. Né? Então, eles levaram um pouco menos de 30% do que pediram. Né? Então, teve um rateio significativo. Então, assim, né? Quem tiver muito convicto que quer entrar, que acha que é uma boa, tal, principalmente quem já for investidor, né? Assim, o caminho do direito de preferência pode ser muito bom. Maravilha. Entrando na parte de custos, o pessoal pergunta, mas de onde vocês tiram esse número, esse valor da cota da oferta? Da cartola. Custos e preço, né? Então vamos lá, pelo menos aqui na Sparta, o que a gente usa é sempre o valor da cota, né? Ou seja, o valor justo, né? O pessoal chama de VP, né? Então, no VP, né? A cota patrimonial. E a gente tem sempre um cuidado que é o seguinte, né? Não só usa o VP, mas assim, tudo que tiver de ganho além do VP, né? Que em relação ao preço da oferta, né, isso daí tem que ficar com o investidor que já era investidor. Né? Então, a gente faz o processo de equalização, que a gente chama. Né? Então, por isso que no caso do CDI 11 agora, em março, né, a gente anunciou uma distribuição de rendimento de 2,70, né? Salta os olhos, né? Pô, mas por que vocês fizeram isso? Primeiro, né? Olha que engraçado, né? A gente fez isso depois da oferta, né? Então, o pessoal que fala assim, eles vão pagar um monte porque vai fazer a oferta. Não, a gente fez depois da oferta. Acho que já é um primeiro indicativo de que está fazendo a coisa certa. Né? Segundo, é que a gente distribui isso para quem deveria distribuir. Para quê? Para todos os investidores, naquele momento em que liquida a oferta, estarem par e passo, estarem na mesma cota. Né? Então, assim, dali para frente está todo mundo igual. Né? Mas até ali a gente tem que equalizar, por isso que a gente chama de equalização esse processo. De maneira que é o seguinte, o nosso conceito aqui na Sparta é o investidor ele não tem que ter custo com uma nova oferta que vai ser feita. Né? Quem vai arcar o custo da oferta? Ou o investidor que está entrando, né? Então por isso que ele tem às vezes aquela, a gente chama tecnicamente de taxa de distribuição primária, né? Que ele está pagando, aquilo é parte do custo da oferta, para remunerar os intermediários, os custos de taxas, de advogados, de tudo. Então assim, toda a estrutura para viabilizar uma oferta pública. Né? Ou o próprio gestor, né? No nosso caso, né? Na Sparta, a gente tem historicamente bancado parte do custo, que mostra um super alinhamento com o investidor, porque reduz o pedágio que ele tem que pagar para entrar no fundo e ao mesmo tempo a gente está bem convicto que a gente vai ter esse retorno ao longo do tempo, né? Vai ter essa receita depois com taxa de administração, então por isso que a gente acha que é importante investir. Então é bom para o investidor e mostra alinhamento da gestora com o investidor. Isso é bem bacana a gente reforçar, porque não é uma prática de todas as gestoras fazem isso no mercado. Na verdade, você conta nas mãos quem já fez isso. Aqui, ó. Né? Não, é uma mão só. Uma mão só. Então, a gente arca, são custos consideráveis que a gente tem que arcar ali em D0 para conseguir viabilizar a oferta, para não ficar caro para o cliente. Então, assim, é muito alinhamento com o cotista. Eu acho que todo mundo deveria sempre prestar atenção nisso mesmo. O princípio que a gente segue aqui na Sparta é o investidor novo não tem que ter custo, mas ele tem que levar todos os benefícios. Né? O investidor antigo do fundo não tem que ter custo, mas tem que levar todos os benefícios. Perfeito. Alinhamento de verdade. É isso que importa. Então é isso, Ulisses. Muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida sobre ofertas, mande aqui nos comentários que a gente ajuda vocês. Quem sabe a gente faz um vídeo com uma segunda etapa de dúvidas sobre ofertas, porque sempre gera e sempre vai ter, né? A gente já fez, sei lá, 10 ofertas, né? 10 com os nossos fundos listados, então assim... Mas a gente mantém o mesmo padrão, então... a gente é bom para os investidores, para ajudar os investidores a entender essas dúvidas. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Até.